Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Inaie, eu sou facilitadora de barras de Axis, praticante de facelift, processos corporais, sou também terapeuta pela técnica Theta Healing. E hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre algumas coisas bem interessantes. Então, sejam bem-vindos a esse workshop. 5 coisas que eu aprendi que mudaram a minha vida e podem mudar a sua também. Então, esse título ficou bem longo, mas não tinha como deixar ele mais curto, né? Essa é a ideia mesmo, né? Tinha mais coisa para falar, mas vamos falar assim, o básico do básico, para entregar essa informação para as pessoas, para que elas possam receber isso e saber que é possível. Então, muita coisa, o pessoal está chegando, eu estou admitindo aqui, muitas coisas que aconteceram de mudança, de transformação na minha vida, vieram a partir de informações e de ensinamentos que eu recebi e eram coisas que nunca antes tinha sido dito para mim, nunca tinha ouvido falar. Então, esse workshop veio desse lugar de trazer essas informações, trazer essas coisas que eu aprendi, que são super simples e que talvez nunca ninguém te contou isso, né? Então, eu vou falar mais um pouquinho aqui da minha história, né? Até para dar o tempo do pessoal chegar. Eu, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, eu comecei a procurar meditação. Porque em algum lugar eu li que a meditação te levava a uma consciência, uma conexão, e que aquilo, as pessoas estavam se encontrando ali. Gente, naquela época, assim, não tinha barras de axis, ou seja, a gente não conhecia, né? Até já tinha, mas não tinha acesso a isso. Não tinha Theta Healing, não tinha tantas outras técnicas que existem por aí. Não tinha acesso à informação de que eu poderia mudar a minha vida, que eu poderia fazer as minhas escolhas, que eu poderia escolher diferente. Então, eu vivia num meio onde todo mundo dizia: você tem que fazer isso, 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 aquilo. Você tem que ir para a faculdade, você tem que ter um trabalho, você tem que se vestir dessa forma, você tem que comer assim, assim, assado. E todas informações ali que era pesado, né? Era desconfortável, tinha toda uma rejeição do corpo como ele era, então eu tinha que emagrecer, eu tinha que ter uma estética, tinha que ter um namorado, tinha que um monte de coisa, né, para ser considerada uma pessoa que estava bem, que estava tudo bem na minha vida. E, obviamente, não tinha nada disso, né? Não tinha namorado, eu não estava magrinha, eu gostava de comer coisas bem gostosas, não queria fazer regime, eu não queria fazer exercício, não queria estudar, não sabia se eu queria fazer faculdade, não queria, né, trabalhar em qualquer tipo de trabalho, eu queria fazer alguma coisa que fizesse sentido para mim. E as pessoas diziam todas para mim à minha volta que não, que aquilo era o que tinha que ser feito, que eu estava louca, que eu estava sendo irresponsável de achar que eu ia fugir disso, né? Que existiam outras possibilidades. Então isso começou a criar aí uma série de situações, né? De autoabuso com o meu corpo, de falta de amor com o meu corpo, de me sentir inadequada, de entrar em ciclos de depressão, de começar a fazer uso, né, de bebida, de drogas, principalmente na adolescência.
E cada vez mais aquilo tudo ia piorando. E, além disso, tinha algumas situações de abuso, né? Então, eu tinha na minha família uma mãe que era muito impositiva, muito autoritária, a gente brigava muito, eu vivia fora de casa, depois eu saí de casa, fui começar, né, a ter a minha independência, mas eu não tinha independência financeira, então, de alguma forma, eu dependia da minha família, e isso também trazia uma série de situações onde eu tinha que lidar com todas aquelas imposições, né, de que eles queriam que eu me encaixasse naquela caixinha, que não funcionava para mim. Depois eu fui ter um relacionamento onde eu fui repetir todos os padrões daquele abuso que eu já vivia dentro de casa. Então aquilo foi virando uma bola de neve e cada vez foi ficando mais difícil. E a minha vida mais desorganizada, mais bagunçada, mais incertezas, parecia que eu estava assim num buraco mesmo. E aí, aos poucos, eu comecei a pedir ajuda, assim. Eu não sabia nem para quem que eu estava pedindo ajuda. Até porque naquele momento eu já estava assim sem fé, né? Para mim, se falasse de Deus ou qualquer coisa que envolvesse essa coisa de espiritualidade, eu já dava um passo para trás, me dava um desconforto. Então eu estava assim sem fé e muito desconectada de mim mesma. Mas de alguma forma eu tinha um saber, né, de que eu não estava ali sozinha. E eu fui começando a pedir ajuda, assim, porque eu precisava sair daquela situação. Eu estava num relacionamento abusivo, eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro, tudo estava errado, tinha um monte de conflito na minha vida, eu estava infeliz, eu tinha vários momentos de me sentir totalmente perdida e algumas coisas começaram a aparecer. E é muito engraçado, assim, porque quando aquelas informações começaram a chegar, porque começou a chegar em forma de informação, era como se cada vez que eu via uma daquelas informações, era tipo, nossa, peraí, deixa eu prestar um pouquinho de atenção aqui. O que é isso aqui? Será que isso aqui vai funcionar? E eu fui me envolvendo com aquilo. E eu fui me envolvendo com várias coisas e aquelas coisas começaram a funcionar para mim. Algumas mais do que outras, é claro. E eu fui mudando a minha vida, né? Então, principalmente assim, quando eu terminei esse relacionamento, foi um relacionamento muito abusivo, de muito abuso psicológico, de muito abuso emocional e até algumas situações de abuso físico mesmo, né? De violência, assim. Não que fosse uma coisa constante, mas alguns eventos aí eu estava totalmente presa ali. Então, quando eu consegui sair desse relacionamento, eu falei para mim mesma, boa noite, meus amores. Nunca mais na minha vida ninguém vai fazer isso comigo. E aí, de alguma forma, eu acessei, assim, dentro de mim, de um lugar que eu não sei nem explicar. Aquela consciência só veio, assim, e aquilo veio como uma verdade e eu peguei naquilo e segurei naquilo. E a informação que veio era: você não pode mudar outra pessoa e o que passou já passou. O que eu posso mudar em mim para não deixar isso acontecer de novo? Né? Então, o que eu preciso mudar? Quais foram os lugares onde eu errei? O que eu fiz que permitiu essa situação acontecer? Então, a gente já está entrando aqui na primeira coisa que eu aprendi que mudou a minha vida, que é que tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente fala, as emoções e sentimentos aos que a gente se apega, tudo isso tem uma vibração energética. E tudo isso está criando a nossa vida. Então, a partir dali, eu comecei a mudar os meus pensamentos, eu comecei a mudar a forma como eu me posicionava diante das situações,
Então, antes eu era muito negativa, eu sempre achava que tudo ia piorar, eu me sentia muito insegura, tinha muito essa coisa de culpar o outro e de me envolver na briga e ficar, às vezes, num looping mental, naqueles pensamentos destrutivos, naqueles pensamentos pesados, né? Negativos, entre aspas, mas era negativo, era denso, né? Estava me fazendo mal aqui. E aí eu comecei a mudar esses pensamentos. Comecei a tranquilizar mais a minha mente, né? Então, teve um livro lá que eu li que falava, né, o quanto que a gente às vezes está no futuro ou está no passado e não está no presente. Então, o quanto que desse futuro é a nossa ansiedade, com medo do que vai acontecer, e o quanto da gente está no passado e a gente está remoendo o passado. A gente está apegado ali à tristeza e à raiva e todas essas mágoas. E aí eu comecei a fazer essa primeira mudança de escolher estar mais presente, escolher estar me policiando de certa forma, porque aquilo era totalmente novo e era difícil, então o tempo todo a tendência era ter aqueles pensamentos repetitivos. Então eu comecei a me propor a ter novos pensamentos, a mudar os meus pensamentos. E quando vinha uma emoção, aquele sentimento ruim, era tipo, peraí, vamos mudar isso. Não vou ficar o dia inteiro aqui me remoendo nisso. Não vou ficar desesperado. E é muito interessante porque eu comecei a perceber isso com orientação, né, algumas vivências que eu participei, as coisas que eu estava ali procurando aprender e recebendo muito de tudo isso, né? Então, me veio muita consciência de quanta historinha que a minha mente estava acostumada a contar. Então, isso é muito comum, né? A nossa mente, ela fica numa tagarelice constante e justifica, e culpa, e procura explicação. E tudo isso vai virando um bolo ali de coisas que a gente só vai entrando, é tipo uma areia movediça, você só vai entrando cada vez, quanto mais você se mexe, mais você afunda, né? Então, primeira coisa, todos os nossos pensamentos, principalmente o que a gente fala, aquilo que a gente fala tem poder. E os nossos pensamentos também, né? A gente tem também a linguagem energética. Então, tudo aquilo a que a gente está dando atenção, onde a gente está colocando a nossa atenção. O que é colocar atenção? É validar, né? Então, se uma pessoa fala para você, por exemplo, nossa, tá chovendo, né? O dia vai ser uma droga, não vai ter nada para fazer hoje. E aí você começa a pensar, é mesmo, não tem nada para fazer, né? Com essa chuva. Então você vai colocando, validando aqui, né? Em vez de você, por exemplo, olhar para aquele dia e falar, ok, o que eu posso fazer hoje que está chovendo? Aproveitar para arrumar a casa, vou ler um livro, né? O que tem de gostoso para comer, preparar uma receita nova. Se você fica ali, ai, chato, não tem nada para fazer, daí liga o Netflix, ai, já assisti tudo que tem, né? Então você está colocando uma energia ali que tem toda uma intenção e tem uma vibração energética. E aí essa vibração que o seu corpo está emanando vai se conectando com coisas que estão na mesma vibração. Então, quanto mais você reclama, quanto mais você fica criando esse desânimo, né? Se validando o desânimo, validando que está difícil, validando. Eu estou no exemplo aqui, né? Que não tem nada para fazer, mas você vai criando daquilo. E a mesma acontece quando a gente se propõe a validar coisas que são expansivas para nós, estão criando
mais facilidade, mais leveza. Então, se acontece alguma coisa que eu não estou conseguindo resolver, em vez de eu falar, nossa, isso aqui não tem solução, não sei como fazer isso, não tem jeito, eu posso fazer. Ok, como pode ser mais fácil? O que eu posso fazer aqui? Eu já dei conta de tanta coisa, eu vou dar conta disso. Eu não sei agora o que fazer, mas eu vou conseguir resolver isso. Né? Então, você se propõe, e aí você valida que você é capaz, que você pode, que é possível. Então, isso funciona para tudo. Isso funciona para como o nosso corpo está funcionando. Isso funciona nos nossos relacionamentos. E isso não é só relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho, relacionamento com a nossa família. Isso funciona nos nossos negócios, isso funciona com o nosso dinheiro. Isso funciona até com como o nosso corpo está se mostrando. Então, o nosso corpo, parece que eu estou falando de energia como se fosse uma coisa invisível e uma coisa totalmente abstrata. Mas o nosso corpo também é energia. Energia e matéria são a mesma coisa, elas só estão em vibrações diferentes. Então, o nosso corpo, ele está também sendo, a partir desses pensamentos, das nossas emoções, daquilo que a gente está validando, daquilo que a gente está colocando foco. E isso a gente sabe hoje, né? Às vezes as pessoas criam até doenças, né? As doenças do corpo, elas são criadas pelas nossas emoções. Se a gente pegar uma emoção que está pesado e que está fazendo a gente sofrer e ficar muito apegado àquilo, aquilo começa a criar uma doença no nosso corpo. E não só doença, né? A gente vê uma pessoa que está de bem com a vida, a aparência dela. Aquele dia que a gente está feliz, você sai na rua, todo mundo te olha, né? Você vê que às vezes nem a roupa que você está usando, estava usando uma roupa super simples, não tem nada demais, que nem é chamativa, é a sua energia que está ali. Então, quando a gente está bem, quando eu estou bem comigo mesma, o meu corpo, a feição, a fisionomia do meu corpo fica diferente. Até o cabelo fica mais brilhante, né? O nosso corpo fica mais solto. Já viu uma pessoa que está tensa? Fica tudo travado, sim, a pessoa anda de um jeito, fala. Então, quando a gente está leve, todo o nosso corpo fica diferente, as nossas moléculas ficam leves, tudo está leve. A nossa fala, o nosso movimento, a nossa abertura para possibilidades, para interagir com as outras pessoas, para interagir com todos os seres, né? Com as aves, com os animais. Então, tenham isso em conta, vejam se isso funciona para vocês. Se tiver alguma coisa que está muito difícil, comece a mudar o pensamento que você tem sobre isso. Mesmo que no começo pareça que você está contando uma mentira. Começa a mudar esse pensamento. Eu vou ensinar uma dica para vocês legal também. Se vocês perceberem que está vindo muito pensamento negativo, que está vindo muita coisa que você não está conseguindo parar a sua mente de pensar naquilo, então uma coisa que vocês podem fazer é dar um comando e dizer cancela. E aí, nesse momento, vocês criam um pensamento diferente. Então, vamos supor que você pensou que você não tem dinheiro e que você não vai conseguir pagar a conta de água esse mês. Então, aí você fala, cancela. Eu sou grata, e aí você pode mudar, né? Eu sou grata pela água que eu tive e eu vou pagar essa conta. Talvez não seja hoje, mas eu vou pagar, porque eu posso e eu consigo. Como eu posso ter esse dinheiro? Você pode fazer uma pergunta também. Como eu posso ter o dinheiro para pagar essa conta? E olha a energia. Eu estou só dando um exemplo. Vocês percebem que tem uma energia no ar aqui só de eu estar falando isso. Então, qualquer situação, a gente sempre pode mudar o pensamento e começar a mudar a energia como a gente está lidando com aquilo e mudar também qualquer situação.
Então, quer dizer que se eu estou com dificuldades ou estou com problemas e tudo que está dando errado na minha vida, então quer dizer que a culpa é minha? E Naí, é isso que você está falando? Que eu que estou criando tudo isso? Então eu sou culpada? Então, vamos para a segunda coisa que eu aprendi que mudou a minha vida. Não existe culpa. Não existe. A culpa é uma mentira. Eu chamo de mentira. É o que eu acredito, tá? O meu ponto de vista, vocês podem ter a opinião de vocês diferente, tá tudo bem. A culpa é algo que foi inventado, inclusive para controlar as pessoas. Então, toda vez que a gente está procurando um culpado, a gente está saindo da responsabilidade. É muito diferente responsabilidade e culpa. Porque a culpa, ela vem com uma energia que significa que aquele que é culpado deve ser punido. E muitas vezes a gente se culpa. Sempre que a gente está se culpando por qualquer coisa, energeticamente a gente também começa a se punir. Como que é no corpo de vocês quando vem o sentimento de culpa? É leve, é gostoso ou é pesado? Dá uma dor de estômago, fecha a garganta, começa a dar dor de cabeça. Isso é uma punição. Então, não existe culpa. Existe responsabilidade, e essa responsabilidade vem de um lugar da gente assumir e se comprometer com aquilo que eu falei. O que eu vou validar? Eu vou escolher ficar o dia inteiro reclamando ou eu vou procurar mudar essa situação e me comprometer com o que eu quero criar na minha vida? Então, quando a gente fala em tudo o que está acontecendo na sua vida, é você que está criando a partir dos seus pensamentos, das suas emoções, não é para entrar no lugar de então a culpa é sua. É justamente o contrário. É para que a gente possa acessar o nosso poder. Então, se eu estou criando essa situação X de tal maneira, eu posso mudar e criar ela de outra maneira. É para isso que serve essa consciência, para que a gente tenha mais poder de criação, mais do nosso poder. Isso já existe, isso já nos pertence. Isso é parte do que nós somos. Não é algo que você vai acessar se você for elevado o suficiente. Isso já está com você. Isso já é seu, desde antes de você nascer. Então, não é sobre culpa. Não é sobre culpa. Não é sobre punir o outro. Não é sobre se culpar e se punir. É sobre reconhecer que é possível mudar, que é possível criar a partir do lugar de escolha. Tá bem? Então, coloquem isso em prática do jeito que vocês conseguirem. Se vocês perceberem que vocês estão culpando alguém pelos seus problemas, provavelmente tem uma mentira aí. Boa noite, meu amor, bem-vindo. Sempre que a gente está culpando o outro por alguma coisa que está acontecendo com a gente, é porque a gente não está querendo olhar para algo lá dentro. E eu conto sempre para as pessoas, né, que eu passei muitos anos na minha vida culpando os meus pais por todos os meus problemas. Porque tudo, desde que eu não tinha dinheiro, se eu estava triste, tudo era culpa dos meus pais, porque na minha infância aconteceu isso, aquilo. E o quanto que eu estava só olhando para as coisas
os momentos difíceis, né, que eu tive na minha infância. E quando eu fazia isso, eu não estava reconhecendo quantas coisas incríveis os meus pais me deram. Tudo que eles fizeram de maravilhoso, né? Toda a estrutura que eles me proporcionaram, por mais que tenha sido diferente do jeito como eu faço hoje com meus filhos, eles fizeram o melhor que eles podiam. E é muito interessante porque quando a gente começa a fixar o nosso pensamento, né, aquilo que eu falei de colocar o foco, a gente vai criando mais daquilo e aquilo começa a ocupar um espaço na mente que parece ter só aquilo. Teve uma situação, eu vou contar essa história. Eu estava voltando da escola, eu fui buscar meu filho na escola, a gente estava voltando. E o meu filho virou para mim e falou assim, porque ele sabe, né, que eu tenho alguns que eu sou diferente da minha mãe, que a gente não se entende em alguns aspectos, né? Então, ele já percebeu, ele já tá meio grandinho, já percebeu que tem essa coisa de que a gente não é amorzinho, né? Hoje em dia até tem umas situações assim, mas enfim, ele veio me preocupou. Pode, Ju, pode mandar. Obrigadão, meu amor. E ele me perguntou assim, eu não lembro como que era a pergunta, mas era assim, tipo, mãe, a sua mãe sempre foi chata com você? E naquele momento eu olhei para ele e aquilo foi tão leve, eu falei, não, filho, a vovó, ela era muito legal. E eu comecei a acessar umas memórias que foi assim, até uma semana atrás, até um dia atrás, eu não tinha acesso àquelas memórias. E naquele momento, eu comecei a acessar. Claro, porque eu vinha fazendo várias limpezas, vários trabalhos de cura com relação a isso, liberando todos esses sentimentos. E aquilo veio, assim, fazia tantos anos que eu não lembrava daquelas coisas, e de repente aquilo veio, assim, como um presente, e eu comecei a falar, eu nem sabia o que eu estava falando, eu só estava falando, e eu comecei a falar, imagina, filho, minha mãe era super legal, ela foi treinadora do nosso time de queimada na escola, ela fazia umas festas de aniversário lindas, todas decoradas, cheio de docinhos, as festas lá em casa eram as festas mais legais da escola. A minha mãe fazia bolo quando vinha minhas amigas em casa, fazia os bolos mais gostosos quando tinha passeio da escola. Minha mãe levava a gente quando tinha festinha, buscava, levava todo mundo. E eu comecei a falar, nossa, gente, eu tinha esquecido que tudo isso tinha acontecido. Eu não estava acessando essas memórias, porque eu estava tão apegada nas coisas porque ela brigou comigo, o dia que ela me bateu, o dia que isso, o dia que aquilo, e todas essas coisas incríveis que tinham acontecido tinham ficado escondidas. E naquele momento que eu tive essa conversa com meu filho, foi tão gostoso de eu acessar aquilo e perceber que eu tava diferente. Em mim estava diferente, estava leve falar da minha vida. E até hoje, assim, quantas coisas que antes eu não conseguia nem falar dessa história, né, de abuso, de relacionamento abusivo, eu não conseguia falar disso sem chorar, de tão pesado que era. E hoje não tem mais esse peso, não tem. Então, voltando, né, que eu estava falando da culpa, todos os problemas na minha vida eram culpa dos meus pais. E aí, sabe o que que acontecia quando eu fazia isso? Eu não resolvia os meus problemas. Nada se resolvia e eu ficava ali no trauma e drama, deitada na cama e aquela depressão toda. Ai, porque a minha vida. E não fazia nada para mudar. Quando eu comecei a parar de culpar o outro, falar, não importa o que aconteceu, o que que eu tenho que fazer aqui para mudar? Aí eu entro no lugar de poder. E aí eu começo a mudar as coisas e começo a perceber o quanto que aquela culpabilização toda era um mimimi gigantesco da minha vida. Então, eu nem vou entrar aqui na história da como a culpa surgiu na humanidade. Tem outros vídeos falando disso lá no meu Instagram, se você quiser procurar.
Mas a culpa sempre tem essa energia da punição. Então, será que a gente precisa mesmo ser punido para aprender? Acho que a gente já está num processo evolutivo aí que já deu, né? Eu nunca bati nos meus filhos, por exemplo, e eles são uns anjos, são uns amores. Será que a gente precisa bater na pessoa para ela aprender? Será que a gente precisa brigar? Precisa ficar reclamando que a pessoa fez o negócio errado para ela aprender? Será que realmente a punição é a forma da gente ensinar alguma coisa? Será que isso está funcionando? Porque isso tem sido usado há tanto tempo e parece que não tem trazido coisas tão boas assim, né? Ele tem criado ciclos de violência, ciclos de conflitos, de abusos, de guerras e tudo isso. Então, soltar a energia da culpa, soltar essa necessidade de culpa, é estar disposto a criar uma energia para o planeta de paz, sem sofrimento. Né? A gente soltar o conflito, soltar a necessidade de lutas, de guerras. E guerra eu falo na energia, né? Então, quantas vezes a gente tem uma guerra dentro de casa? E a gente criar esse outro espaço, onde a gente pode aprender através de escolher ficar mais conscientes, escolher ficar mais conectados com a nossa verdade, escolher ser nós mesmos. Então, poder de criação não tem nada a ver com culpa, sim, tem a ver com responsabilidade, sobre a gente poder assumir a tarefa de fazer as mudanças. Ok, então vamos para a terceira coisa que eu aprendi, que mudou a minha vida. Uma das coisas mais sutis e poderosa talvez, é a nossa conexão com tudo. Então, uma das mentiras, né, que existem por aí é que nós estamos separados. Nós estamos separados do nosso corpo, estamos separados do outro, estamos separados de todo um universo aí de seres que não aparecem materialmente. Então, nós não estamos sozinhos, tá? Essa é a terceira coisa. Nós não estamos sozinhos. Isso para mim veio quando eu li o livro do Theta Healing, foi até antes de fazer a formação, e eu me dispus a soltar toda aquelas crenças que eu tinha, né, onde eu tinha me distanciado de Deus, do divino, de tudo isso, né? Então, sem ter nomes também, sem querer trazer Deus como essa entidade colocada pelas religiões. Então, não tem uma religião certa, não tem uma forma disso. Para mim, Deus é uma energia. Para mim, uma árvore é Deus, o rio é Deus, tá? A vida. Então, se eu usar a palavra Deus, eu estou falando da energia da vida. Então, a gente tem uma série de seres espirituais, seres de luz, que fazem parte da nossa equipe energética. E esses seres são os nossos anjos, os nossos guias, e eles estão sempre conosco. Nós nunca estamos sozinhos. A gente não veio aqui para essa experiência na Terra, habitar esse corpo e experimentar todas as possibilidades daqui sozinhos. Então, nós sempre temos como pedir apoio. E isso serve também para o mundo material. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho e que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E
esse lugar de solidão, ele é também muitas vezes criado por pensamentos que a gente escolheu, coisas que a gente acreditou, sentimentos aos que a gente se apegou. Em outras palavras, é uma escolha. A gente está criando isso. Então, a gente nunca está sozinho. Mesmo se a gente não tiver família, não tiver um companheiro, a pessoa não tiver vínculos familiares, ela ainda não está sozinha. Ninguém está sozinho. Nós estamos conectados, todos os seres nesse planeta. Nós somos partes de uma mesma unidade. Ninguém está sozinho. Não é só o sangue, o DNA que vai definir as pessoas que são da sua vida. Não é isso que vai te dar companhia ou te dar a possibilidade. Então, nós, mais uma vez, né, a gente acha que a gente está separado. Nós não estamos separados. Então, a gente sempre pode pedir ajuda, receber apoio, ter suporte do outro. Então, eu tinha muito isso, assim, às vezes de me isolar, de me sentir muito sozinha, achava que eu tinha de dar conta de tudo sozinha. Isso vinha de um lugar onde às vezes a gente não está disposto a receber. Então, percebe se você é aquela pessoa que faz, quando é para fazer para os outros, você sempre faz. Aí, quando é para receber, aquilo vem de um lugar desconfortável. Sabe aquela coisa assim, quando alguém vem e te elogia, fala, nossa, que vestido bonito. E aí você já fala assim, ai não, imagina, custou R$ 10 no brechó, esse vestido é velho. Né? Você não está disposto a receber o elogio. Isso é só assim, para vocês perceberem, né? Percebe se você faz isso. E pessoas que têm dificuldade em receber costumam se fechar dentro de uma armadura, com um castelo blindado, cheio de muralhas, e aí ela quer dar conta de tudo sozinha. E é muito mais difícil quando a gente está sozinho. Muito mais difícil. Então, mesmo se de alguma forma você acha que está sozinho ou sozinha, saiba que você não está. Você nunca está. E a gente sempre pode pedir para os nossos anjos da guarda, para os nossos guias, ficarem próximos da gente e, de certa forma, nos ajudarem, né? Guiarem a gente, conduzirem a gente, para que a gente tenha mais clareza, para que as coisas se acomodem com mais facilidade. Então, receba disso. As primeiras vezes que eu vi, assim, que eu percebi a presença dos meus anjos, foram momentos em que eu estava muito, 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 muito mal. Muito mal, no fundo do poço. E eles vieram. E eu senti a presença, eu soube. E aí a gente está aqui com você. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aquilo começou a me trazer um calor, assim, uma calidez no coração. Aquilo começou a ser a minha fonte de nutrição, a minha fonte de esperança. Tanto é que a primeira vez que eu conversei com os anjos através de uma sessão que eu fui fazer, que eu fui receber, eu chorava horrores de emoção de estar daquela pessoa estar fazendo aquele trabalho intuitivo e falando, transmitindo para mim o que eles estavam falando para mim, como que ela visualizava eles, como que eles estavam aparecendo. E tudo que ela falou assim fez tanto sentido, era como se eu sempre soubesse. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, era uma coisa como se eu estivesse matando umas saudades.
de uma coisa que nunca tinha ido embora, mas de repente eu estava tendo um reencontro. E a gente sempre pode acessar os nossos anjos, os nossos guias, sempre. Percebam isso, fecha os olhos um pouquinho. Pede para os seus guias, seus anjos, pede para toda a minha equipe de suporte energético. Eu peço agora que vocês se aproximem de mim. Posso ter a presença de vocês mais pertinho? Posso ter ajuda, a contribuição de vocês nessa situação? E permite que isso chegue. Pode ser que você não tenha nenhuma sensação, nenhum escalafrio, nem nada. Ai, não sei se está acontecendo. Tá tudo bem. Não precisa ver para crer. Eles estão aí o tempo todo. E se você tiver realmente muito. Não precisa estar mal, mas se tiver difícil alguma coisa, chama eles junto, pede ajuda deles. E a quarta coisa que eu aprendi, número 4. Então, a quarta coisa que eu aprendi que mudou a minha vida, isso eu vou pular agora alguns capítulos dessa história e eu vou lá para frente, porque esse ensinamento foi uma coisa muito recente. Foi um facilitador de Access que falou isso ano passado. E quando ele falou isso, começou a despencar ficha. Era uma tempestade de fichas. Todas as fichas começaram a cair. E eu, tipo, fiz, uau! Então, a quarta coisa é: você é milionário. Sim, nós somos milionários. Então, isso é uma das coisas que ninguém nunca contou pra gente. E a gente acha sempre que a gente está com um monte de problemas financeiros e que a nossa vida tem um monte de faltas. Vou fazer uma pergunta para vocês e se alguém quiser até abrir o microfone e responder ou colocar aqui no chat, talvez não precisa nem responder, só fica com a pergunta, tá? Então, imagina que eu chego assim para você e falo, eu estou querendo fazer um transplante de coração. Quero comprar o seu coração. Me fala o preço. Quanto você quer? Eu não, né? Outra pessoa que, tipo, bilionária. Qual o valor que você venderia o seu coração? Se alguém quisesse comprar o seu corpo, quanto vale o seu corpo? Quanto vale o seu braço? Dá um pedacinho do seu braço para mim. Quanto que você venderia o seu braço? Gente, percebe que não, a gente não tem um valor. É tão valioso que dinheiro nenhum pode comprar o nosso corpo. Pelo menos para mim. Eu já vi pessoas dando números aí para o corpo, mas tudo bem. Mesmo assim, as pessoas que dão números, que dão valor, tipo, eu venderia por não sei quantos bilhões. Então, vamos receber disso também. Então, será que nosso corpo vale 60 bilhões de dólares? Esse seria um valor, assim, que você colocaria nesse corpo? Então, olha como nós somos milionários, bilionários. A gente tem um corpo que tem um valor inestimável. E tem mais, gente, não acaba por aqui. Não.
Tem mais. Vocês já pararam para pensar quando você está andando na rua, ou quando você está dirigindo de carro, ou pegou uma carona, um Uber ou ônibus? Quanto que custou para construir aquela rua com asfalto, com semáforo? E está tudo ali para você usar e usufruir. Já parou para pensar quando você anda de avião, que você paga R$ 300 na passagem? Quanto que custa aquele avião? Quanto que custa manter todos os funcionários que venderam a passagem, que colocaram a sua mala no avião, que limparam o avião, que arrumam o motor do avião, que vão servir a comida para você no avião? Vocês já perceberam quanto a gente paga barato das coisas? Já perceberam toda a estrutura que a gente tem construída e que está tudo aí? Ah, mas a gente pagou imposto. Ah, a gente paga imposto. Pega quanto que você paga de imposto e vê o valor de você ter uma estrutura, de você ter energia elétrica chegando na sua casa, de você ter água encanada. E você ainda poder colocar água encanada num chuveiro elétrico e tomar um banho quente. Vocês já pararam para pensar isso? O quanto a gente é privilegiado, o quanto a gente é milionário, mesmo que a gente não tenha R$ 1 na carteira, só de ter tudo isso à nossa disposição. Então, voltando lá ao primeiro ponto que eu falei, que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, aquilo que a gente está colocando a nossa atenção, cria a nossa realidade. Então, como seria começar a olhar para o mundo, a olhar para a sua vida financeira a partir dessa perspectiva de o quanto você já é milionário e parar de ficar de miguezinho com 10 centavos que subiu a passagem, com R$ 10 que vai ter que pagar ali, não sei o quê. Como seria começar a reconhecer toda a grandiosidade que já foi dada de você de presente, só por você estar aqui nesse tempo e espaço e começar a ter gratidão por isso. Quando a gente vibra na gratidão, dizem que a gratidão significa trazer a graça do céu para a terra. Então, o que significaria isso? Gratidão é uma das frequências mais elevadas que a gente pode acessar. Não que a gente não possa acessar, mas é uma das frequências mais elevadas. E quando eu digo elevada, não é porque é superior e está em cima, é porque é leve, expande, né? Então, tudo que é leve sobe. Então, tem essa relação, né, também com o divino, com os céus, com estar flutuando, né? Essa sensação. Ai, meu alarme. Então, quando a gente está em gratidão, tudo fica mais fácil de ser criado. Não tem como a gente estar em gratidão e se destruindo ao mesmo tempo. Não tem como você estar grato e estar julgando alguém ao mesmo tempo. Porque a gratidão é leve. Então, como seria a gente reconhecer quanto nós somos milionários e, a partir dessa gratidão, começar a olhar para a nossa vida material, para os nossos pertences, para a nossa casa, não é só o dinheiro, né? Tudo aquilo que a gente também acaba se separando, né? A gente já se separou do corpo, se separou dos nossos anjos, a gente se separa de tudo, até do material. Então, quando a gente começa a ficar, procurar alguma coisa diferente, às vezes a gente fala, agora eu vou ser espiritualizado, aí você se separa do material. Toda separação é uma mentira. Então, como seria a gente olhar para tudo que está aqui, desde a da mesa, o celular, o copo
que está aqui prestando um serviço para que eu possa beber água e ter gratidão. Será que a gente vai criar na nossa vida tendo mais gratidão? Então, fica aí a dica. Isso mudou muito a minha consciência financeira, mudou muito a minha consciência sobre o quanto abundância eu tenho disponível e a forma como eu tenho lidado com tudo que envolve matéria, tudo que envolve troca, tudo que envolve estar aqui nesse plano, tá? Então, espero que isso... Testem aí, veja se isso funciona para vocês. E espero que seja contribuição. E a última coisa, a quinta coisa que eu aprendi, que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Esse é um ensinamento muito antigo e todo mundo fala disso. Mas muita gente, na hora de colocar em prática, não faz. Então, vou chover no molhado aqui, pode pegar o guarda-chuva, vou chover mesmo. Mas eu vou falar para vocês por que eu vou chover no molhado aqui. Porque realmente isso aqui funciona. E essa quinta coisa é 2 pontos. Anota aí, pega o papelzinho e a caneta. Peça e receberás. Vocês já ouviram falar disso? Sim, né? Se você nunca ouviu falar disso, gratidão por você estar aqui, gratidão por você ter chegado até esse vídeo, até esse workshop, e vou te contar uma coisa nova. Lembra que eu falei que a gente nunca está sozinho? Então, não são só os nossos anjos, os nossos guias que estão aqui com a gente, que estão cuidando da gente, que estão nos acompanhando nessa jornada. Então, a gente tem... Agora eu nem sei como falar isso. Vamos lá. A gente tem toda a consciência infinita do universo contribuindo com a gente. A gente tem a Terra contribuindo com a gente. A gente tem o nosso corpo contribuindo com a gente. E posso ficar aqui 1 hora falando, né? O que está contribuindo aí com a gente. Peça e receberás. Peça. Pede para o universo. Talvez o universo é uma palavra muito abstrata para você. E talvez a palavra Deus traz mais segurança. Pede para Deus. Pede para o seu corpo. Pede para a terra. E se precisar, pede para as pessoas. Quantas vezes a gente não precisa pedir ajuda? Ou pedir alguma coisa? Peça e receberás. Então, se tem alguma coisa que não está aparecendo para você, pede isso. Pede. Universo, me manda isso. Está precisando de um trabalho? Universo, me manda um trabalho. Me manda um trabalho bom, hein? Não é para qualquer trabalho. Me manda um trabalho que eu vou ganhar tanto, que eu vou poder trabalhar com pessoas que vão me tratar bem, que vão me respeitar, que vão reconhecer meu trabalho. Ah, mas Inaí, eu quero um trabalho assim, assim, assado. Pede. Pede um trabalho assim, assim, assado. Peçam. Gente, isso funciona. Funciona, funciona, funciona. 99,99%. Ou X, estou inventando. Não tem número. Funciona. Só sei que funciona. Ah, mas eu pedi e não veio. Vamos falar sobre isso. Às vezes, a gente coloca uma coisa na cabeça e que tem que ser aquilo. E aí a gente começa a pedir
Só que aquilo não é uma coisa que vai ser contribuição de verdade para a sua vida. Aquilo não vai ser legal. Não vai. E aí não vem. Então, se não está vindo uma coisa que você está pedindo, é por algum motivo. Foi, né? Mas aí assim fica fácil, né? Eu peço se veio porque deu certo. Se não pedir, é porque eu é que não sei o que eu estou pedindo. Às vezes a gente quer fazer as coisas não porque aquilo é verdadeiro para nós. A gente quer fazer para agradar o outro. A gente quer fazer porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar da gente. E aí, quando a gente está pedindo as coisas de um lugar que não é da nossa verdade, não vem. A maioria das vezes não vem. Às vezes até vem. E aí a gente dá com a cara na parede e fala: Nossa, eu achei que isso ia ser. Então, não é só peça e receberás como se fosse uma maquininha de refrigerante grátis, que você vai lá e aperta o botão e o refrigerante cai ali embaixo. Peça e receberás é também a gente estar em comunhão com toda a força da criação, toda a consciência da criação. Então, se você está pedindo uma coisa e aquilo não está vindo, e aquilo não vem, e aquilo não vem, isso também, isso é uma consciência que está vindo conversar com você. Como seria você se perguntar, peraí, aonde que eu estou tão apegado a isso? Por que isso não está fluindo? Verdade que é isso que eu quero? Sou eu que quero isso ou falaram para mim que eu tenho que fazer isso? Então, começa a se perguntar. Porque às vezes a gente coloca as coisas na cabeça e a gente vai insistindo. E tudo está mostrando para a gente que aquilo não vai rolar. Mas a gente está insistindo, não, tenho que fazer isso. Gente, se está difícil, se está precisando de muito esforço, se você está tendo que fazer sacrifícios e não está dando certo, será que é esse mesmo caminho? Como seria você dar um passo para trás e começar a olhar em outras direções, em vez de continuar insistindo naquele lugar que não tá abrindo espaço para você? Então, peça e receberás e confia. Confia. Se aquilo está vindo de um lugar que é verdadeiro para você, se aquilo é uma coisa que você deseja, que você escolhe de verdade, se aquilo está alinhado com o seu propósito, aquilo vai vir. Às vezes demora um pouquinho mais para vir, mas vem, vem. Eu fiz uma manifestação logo que eu voltei para morar em São Paulo. E aí eu coloquei na minha cabeça naquela época que eu queria morar no sul de Minas, porque o meu marido queria morar no sul. E aí todas as manifestações que eu fazia, para quem não sabe, manifestação é uma coisa que a gente faz no Theta Healing e a gente elenca aí coisas que a gente quer trazer para nossa vida e a gente faz essa manifestação em Theta. Então é tipo a gente pedir em Theta, tá bom? E aí todas as manifestações que eu fazia, eu colocava que eu queria morar no sul de Minas. E nada daquilo aconteceu, né? E aí eu comecei a perceber, por que várias coisas aqui que eu coloquei para manifestar estão acontecendo e isso aqui não está. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era uma coisa que eu queria, era o que o meu marido queria. Então, assim, gente, peçam as coisas para você. Você pode até pedir, pô, fulano está doente, vou pedir para que fulano melhore, que ele receba uma cura. Ok, mas assim, não dá para você querer ficar pedindo pelos outros, porque eles têm que escolher. Então, você sempre tem que pedir para você. E eu estava pedindo uma coisa que nem era para mim, mas eu estava disposta a viver aqui. E aí, ok, outras coisas que eu estava solicitando ali para se manifestarem na minha vida foram acontecendo, aquilo foi vindo. Eu esqueci completamente disso. Gente, adivinha onde que eu estou morando hoje? No sul de Minas. E aí a gente olha, às vezes, porque eu não vou contar toda a história, mas a gente veio parar aqui numa história muito louca. E aí a gente às vezes fala, como que a gente veio parar aqui, né?
numa cidade de 10 mil habitantes. Nossa, vai saber. E aí eu lembrei, falei, nossa, quantas vezes eu coloquei nas minhas manifestações para vir morar no sul de Minas? Daí estou aqui. O que mais é possível? Então, às vezes a gente acha que as coisas não estão vindo e elas vêm depois. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Então, não adianta a gente querer, pede, né? Coloca a sementinha embaixo da terra, aí no dia seguinte vem e tira a terra para ver se a semente está brotando. Tem um tempo, né? Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que demoram um pouco mais. Tem coisas que estão aí para que a gente tome consciência de algumas coisas. Então, se alguma coisa não está vindo, está realmente assim, ficando difícil, ficando pesada, procure ter mais consciência sobre isso, né? O que está acontecendo aqui de verdade que eu não tô querendo prestar atenção? O que eu não estou querendo olhar? Qual é a mentira que eu estou contando aqui? Né? E a mentira eu falo inconscientemente, tá? Não estou chamando ninguém de mentiroso. Então, é isso. Vamos lá, eu vou repassar 5 coisas aqui só para a gente. Teve gente que entrou depois. Então, a primeira coisa, todos os nossos pensamentos, tudo que a gente fala, as emoções e pensamentos que a gente está dando atenção, tudo isso cria a nossa vida. Ponto 2. Não existe culpa. Então, quando a gente fala que a gente está criando a nossa vida, é para a gente acessar o nosso poder de criação, não para a gente se culpar. Não existe culpa. Culpa é punição. Culpa é trazer ciclo, sofrimento, manter ele constante, manter ele existindo aqui na Terra. Não é sobre isso. Acessar o nosso poder de criação é para criar um futuro mais grandioso, um planeta mais sustentável, uma vida sem sofrimento, sem dor, com mais facilidade. Então, a culpa, ela é sempre uma mentira que a gente está contando para não assumir esse poder de criação. 3, você não está sozinho. Então, nós não estamos sozinhos, a gente tem toda uma equipe de suporte energético, a gente é parte da fonte criadora. Né? Então, a gente fala, no Teta Healing, a gente fala de fonte criadora, que é o 7º plano que a Vaiana fala, que é Deus, né? Que é o divino, que é a consciência maior, a fonte criadora de tudo que existe. A gente é parte disso e tudo que existe é também. Então, estar sozinho não é a única opção. Isso, às vezes, é só um lugar que a gente está escolhendo e isso também pode ser mudado. 4, somos milionários. Sejamos gratos por isso. A gente tem um privilégio gigantesco aí de muita coisa maravilhosa que já foi criada nesse planeta, que foi entregue para a gente. A gente nasceu e já tinha tudo isso. Então, sejamos gratos e a gente pode, a partir desse lugar de gratidão, criar uma vida muito mais abundante, muito mais próspera. E 5, peça e receberás. Então, a gente sempre pode pedir, né? Esse criar, esse poder de criação, não é um lugar solitário. É um lugar onde a gente cria com o todo à nossa volta. Então, muito, muito, muito obrigada a todos que estão aqui. E eu vou abrir, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se alguém quiser comentar alguma coisa, estamos no momento partilha. Eu queria te agradecer. Flávia, cadê você? Você caiu. Ah, eu tô vendo o rostinho de vocês agora. Ai, gente, que delícia. Tá vendo? Não estamos sozinhos, nunca. Flávia, a gente não tá te ouvindo, meu amor.
Melhorou agora? Agora sim. Pronto. Primeiro eu queria agradecer a Juliana por ter me resgatado e queria te agradecer a esse evento. Assim, eu realmente precisava escutar algumas palavras, né? Eu até me emocionei, foi muito bacana. Muito obrigada. Assim, gratidão. Gratidão, meu amor, também. Sua presença é sempre uma delícia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou quer fazer alguma pergunta? Eu quero, Iê. Eu vou sentar na janelinha, mesmo tendo entrado depois no bonde. Eu me Fala deliciei aí. aí. Você, ainda tive o bônus do resumo. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que essa primeira coisa importante, sentimento e pensamento criam. Tem diferença entre um e outro nessa criação? Legal. Então, o que acontece é assim, geralmente começa com um sentimento, né? Eu acho que assim, os sentimentos, eles fazem com que a gente se apegue mais. Então, por exemplo, alguma coisa que alguém falou, né? Morar em São Paulo é perigoso, tá? Então, a gente que é de São Paulo, a vida inteira, todo mundo fala, morar em São Paulo é perigoso. Morar em São Paulo é perigoso. Então, aquilo é uma informação que vai ficar muito mais na nossa mente, né? Então, você vai sair de casa, toma cuidado para não ser assaltado, não anda com o celular na mão. Ok, então a sua mente fica funcionando aquilo. Isso é um pensamento, tá? Agora, por exemplo, você foi assaltado e aí você cria um trauma, né? Aquilo gera um trauma no seu corpo, você fica angustiado, às vezes o prejuízo é grande, ou você ficou realmente assim, foi agressivo, foi invasivo com você, com seu ser. Então, aquilo vai trazer uma série de sentimentos ali, né? Uma angústia, uma tristeza, às vezes até raiva. Então, aquele cuidado, São Paulo é perigoso, não vai ser mais só um pensamento. Todas essas emoções, elas vão fazer com que aquilo se torne ainda mais fixo, com que aquilo fique ainda mais enraizado ali em você. Então, os pensamentos, eles são mais assim, só informações. Agora, o sentimento e as emoções, eles tornam isso muito maior, né? Eles colocam esses pensamentos, é como se eles começam a dialogar com o pensamento, e aí a mente dialoga, né? Porque, claro que você fica com medo, né? Até aquele trauma ser liberado, mas às vezes não libera o trauma. Então a pessoa começa a ter aquele medo como forma de funcionar. E aí, se a pessoa está criando, sempre nessa vibração do medo, ela vai criando a vida dela desse lugar, né? Ela vai estar sempre assustada, o corpo dela vai estar sempre contraído, ela vai se limitar de fazer várias coisas porque ela vai ter medo. Então, quanto mais a gente consegue liberar esse trauma, para liberar a necessidade de manter essas emoções fixas ali, fica mais fácil de lidar com a informação de tipo, São Paulo é perigoso. Não, São Paulo é perigoso, mas é só tomar cuidado. Não, São Paulo é perigoso, mas eu sei por onde eu posso andar, é só não andar em tais horários. Então, a gente consegue fazer com que essa informação já fique diferente. É claro, vou continuar tendo cuidado, mas é diferente eu ter cuidado, eu, né, evitar certas regiões em tais horários, do que eu, por exemplo, não conseguir mais sair de casa, eu acordar de madrugada com qualquer barulho, né? Você não dormir tranquilo, você ter pesadelo. Então, as emoções e os sentimentos, quando começa a dialogar com a mente,
né? A mente também começa a transformar aquilo mais ainda em real, né? Ela começa a aumentar tudo aquilo. Então, não, porque isso já aconteceu comigo. Então, a mente, quando ela começa a dialogar com esses sentimentos e emoções aí de baixa frequência, né, de pesado, aquilo começa a virar uma bola de neve, começa a virar muito maior. Então, o ideal é a gente não colocar a mente também para dialogar com as nossas emoções. Emoção é emoção, veio uma emoção, percebe isso com o corpo, percebe se aquilo é seu e deixa ela fluir. A emoção, ela vem e flui. E ela vai e volta. A gente está alegre de manhã, daqui a pouco está com raiva, daqui a pouco baixa uma irritação, daqui a pouco, ai, que triste. A emoção vai e vem. Quando uma emoção começa a ficar muito fixa, muito constante, ela está sempre ali, e começa a se alinhar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né, com a mente, vai criando esses sentimentos fixos, né, coisas repetitivas, os padrões. Então, aquilo vai grudando mesmo na gente, vai ficando, são os implantes também que a gente chama, né? São as crenças, tem vários nomes aí que a gente pode usar. É isso? Gratidão, meu amor. Ai, que delícia ver vocês todos aqui. Mas alguém quer falar alguma coisa, fazer mais alguma pergunta? Senão a gente pode encerrar. Eu vou dar alguns recados, vou aproveitar enquanto alguém mais vê se tem alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa. Tem um grupo no WhatsApp. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, quem é que está falando? É Paula. Boa Oi. noite. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Gratidão por estar aqui. Eu tenho um desafio. Eu estou pedindo uma casa já faz muito tempo. Eu estou sem casa e até agora eu não apareceu. Aí eu me pergunto o que está acontecendo, como que eu poderia manifestar uma casa para mim que realmente é assim, vamos dizer, urgente. A minha filha está separada de mim por conta da escola e por eu não ter uma casa para acolher ela, sabe? E é isso. Uma coisa que você pode fazer, pega um papel e uma caneta e escreve como é a casa que você quer, tá? Então, assim, seja realista, mas seja também disposta a receber grandioso, tá? Então, eu preciso de uma casa, porque também tenho minha filha, então eu tenho coloca tudo no presente. Eu tenho uma casa com 2 quartos, 3 quartos, com um jardim gostoso, uma casa bem iluminada, e aí você vai colocando as características dessa casa e já vai se conectando com ela. E aí você pede, universo, me manda essa casa, atualiza isso para mim. E começa a funcionar do lugar onde você já está grata por ter essa casa. Então, se sai desse lugar da insegurança, do medo, será que essa casa vai vir? Quando vai vir? Começa já a agradecer. Quando a gente pede, a gente já criou isso energeticamente, só está chegando até nós. Então, já existe essa casa. Então, já começa a ser grata por ter isso na sua vida. Ok. E fica atenta aos sinais. Ok, vou fazer isso. Muito obrigada. Muito Gratidão. obrigada. Gratidão, Paula, por essa pergunta. Gratidão a você. Então, meus amores, tem o grupo no WhatsApp, o Amor Incondicional. Eu estou enviando Amor Incondicional todos os dias lá para os nomes que vocês enviam, na verdade, de segunda a sexta. E, inclusive, o grupo cresceu. Eu vou conversar com vocês porque eu vou fazer os envios de cura para as pessoas que estão doentes uma vez por semana, porque agora tem muito. O seu WhatsApp? Oi? O seu WhatsApp, como eu posso ter? Por onde eu posso? Vou passar aqui para você. Só um minutinho. Ok. Cadê o chat?
Espera aí que eu vou ter que achar aqui. Então, é só entrar no grupo, é gratuito, tá bom? E está sendo super gostoso esse trabalho, né? A gente abriu mesmo uma egrégora lá, tá todo mundo participando, colocando os nomes. A gente tem algumas pessoas que estavam internadas e que, inclusive, já se recuperaram. Então, a gente tem vibrado bastante, assim, pela recuperação das pessoas que estão recebendo essa cura. E isso é um trabalho que eu nem sei até quando que isso vai continuar sendo feito, mas eu estou seguindo o chamado que veio e, por enquanto, isso vai continuar acontecendo. Em maio vai começar a Jornada Renascimento. Também estou conversando com a energia da jornada, tem muita coisa aparecendo. Hoje, inclusive, vieram algumas coisas muito lindas, assim, um chamado de incluir isso na jornada. Fiquem atentos, eu estou fazendo várias lives no Instagram falando sobre energia do abuso. A Jornada Renascimento, ela trabalha a energia do abuso, então ela vem com o intuito de tirar as pessoas do ciclo do abuso em qualquer área de relacionamento da vida delas, inclusive com o trabalho e tudo mais. E vocês vão saber, né? Quem não tem o meu contato, fica ligado lá no Instagram, com Y, Iê, da consciência, que nem está escrito aqui, tudo junto, sem maiúscula, sem acento. E que mais? Tem uma classe, lembrei, vou fazer uma classe online, que é um workshop de Access, chama Aliviando o Estresse. Vou fazer no dia 1º de maio, dia 16 de maio. Então, nesse workshop, vocês vão aprender algumas ferramentas de Access Consciousness, que são ferramentas, inclusive, que tem no curso de barras, e que essas ferramentas a gente usa no nosso dia a dia para liberar esses pensamentos, essas emoções, para a gente lidar com isso e a gente ter mais consciência, inclusive, das mentirinhas que a nossa mente está contando. E uma das coisas que tem, né, nesse workshop, que é diferente das outras classes, é que vocês vão aprender um dos pontos das barras de Access. Esse ponto é bem fácil de encontrar, por isso que dá para a gente ensinar online. E esse ponto, ele libera todos esses implantes, todas essas crenças que foram implantadas em nós. Então, é muito gostoso. Só de correr essa barra já é super relaxante, a gente já fica muito leve, e por isso que o workshop chama Aliviando o Estresse. Porque realmente, assim, todas as ferramentas que tem nesse workshop são ferramentas para que a gente libere todo esse estresse. Então, isso veio, né? A Access liberou essa classe aí, esse workshop, nesse momento de pandemia, nesse momento que as pessoas estão trancadas dentro de casa, estão muito estressadas. Então, liberou de fazer online para que as pessoas possam cuidar delas mesmas. Então, esse ponto das barras, você pode auto-aplicar em você, você pode aplicar nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, na mãe, na vovozinha, em todo mundo, tá? E acho que por isso é só. Eu quero apresentar para vocês, quem não conhece, a Juliana Bini, que está aqui. Inclusive, estava o nome dela lá no e-mail, né? A energia da Ju já estava aqui no workshop. A Ju é uma parceirona minha, a gente fez algumas classes já juntas, né, Ju? Inclusive a Jornada Desempoeirando Você. E a gente tem algumas novidades aí para soltar para vocês, que ainda não saíram, mas vão sair. E a gente quer falar também que a Juliana vai vir me visitar e a gente vai abrir classes aqui no sul de Minas. Então, já vão se preparando aí. Vai ter classe de barras, vai ter processos corporais. Juliana, abre aí o microfone, dá um oi para quem não te Está conhece. aberto, já está aberto. Eu confesso que eu segurei aqui para não ficar falando assim durante o workshop e tal, né? E tá, calma o coração. Que a gente já está tão entrosada de uma fala outra fala que opa, não, esse aqui não é meu. Então, tem coisas que a gente já preparou, já estão no forno, quase prontas para sair.
que eu tô bem feliz, assim. É que vocês vão começar a entender isso mais e mais, mas cada coisa que a gente faz para trazer para o mundo são coisas que a gente está trabalhando com a gente também. Então, tudo isso que a gente está trazendo já está trabalhando na gente também. Então, tem umas coisas aí bem expansivas que se mostraram e vieram para a gente trazer para esse mundo. E eu estou vendo aqui já as datas que eu vou viajar para a gente fazer essas classes aí no sul de Minas. Gente, vocês já viram como é que é tipo, a paisagem desse lugar? Eu já postei algumas fotos, hein? Algumas pessoas já viram. Se preparem, porque vai ser excursão. É pegar o final de semana inteiro para poder fazer classe, curtir o lugar, poder fazer. Ó. Cara, é para desfrutar mesmo. Assim, de ter um É para corpo. vocês virem fazer classe, receberem atendimento, irem para a cachoeira. Quem gosta de bike pode trazer a bike. Aqui tem várias trilhas para fazer de bike. Tem voo de paraglide, que inclusive eu vejo da minha janela, e agora é época ótima, todo dia eles estão fazendo, pulando lá de paraglide. Então, se você quiser aventura, tem aventura. Se você quiser só comer uma comidinha mineira e ficar relaxando, olhar a paisagem, também tem. Tem o passeio Mirante também, que me prometeram, então eu só estou indo pela diversão, tá? Eu vou dar classe, assim, porque, né, como pode melhorar? Então, eu gosto da classe, gosto da diversão, juntou tudo. Ainda Só vamos para ficar reservar mais divertido. A gente ainda vai reservar uns dias só para a gente ficar trocando processo entre nós também, porque também é bom. Mas fiquem ligados aí. As coisas estão cada vez mais rápidas, as coisas estão se apresentando e elas mesmas se tornam reais e possíveis aqui. Então, as próprias ideias, elas vêm, elas chegam e elas já organizam o que vai acontecer, como é que vai ser, e a gente só está fluindo nessa energia, recebendo, aceitando isso aí. A gente pede, a gente recebe. Às vezes precisa olhar para os lados para ver que o que a gente está pedindo está aqui do lado. Não está aqui na frente, mas está aqui do lado. É só olhar que a gente enxerga. É isso aí. Gratidão, minha amiga, parceirona. E eu tive pesquisando, né? Porque olha como a nossa mente cria. Por que eu não fiz isso até agora? Porque na minha cabeça eu coloquei que aqui nessa cidade não tem lugar para as pessoas se hospedarem. Aí a pessoa criou uma limitação. Tudo bem, né? Então agora eu resolvi quebrar essa limitação e a cidade do lado, que fica 15 minutos de carro, que é uma cidade grande, chama Pouso Alegre. Eu fui pesquisar e tem uns lugares lindos para se hospedar lá. É super barato, tipo assim, para um casal, R$ 130 a noite. Um quarto maravilhoso, assim, aquelas coisas super gostosas, bem com a vista para a montanha. Gente, assim, um lugar mais lindo que o outro para ficar. E a ideia é justamente assim, não ir em lugares com muita gente, mas a gente tem acesso a vários lugares que não tem ninguém, né? Então a gente pode fazer um passeio ali na cachoeira e tal, não tem pessoas. As pessoas estão ficando em casa, a cidade é muito pequena. Então, assim, é possível fazer, dar uma fugida aí de São Paulo ou de outra cidade que você tiver, para vir justamente para o interior, ficar num lugar que tem mais espaço, que tem menos pessoas. Vem cuidar do seu corpinho, vem se conectar com a natureza, tá? A gente não tem data, não tem nada, assim. A gente só sabe que a gente está criando isso, que a gente vai fazer isso aqui. Não tem nada definido, o universo só mandou que está tudo certo, que isso vai acontecer. Agora a gente só não sabe como, isso, conforme a gente for tendo mais informações, né, as coisas começarem a ficarem mais materializadas, a gente vai avisar vocês, vou mandar e-mail, vou mandar mensagem no WhatsApp, vai estar lá no Instagram, no Facebook, vocês vão saber, tá bom? Então, fica aí esse pacotão de convites, né, de coisas que estão sendo criadas aqui pela Iê, a Iê com a Ju, e Não percam a aventura.
Vai ser, eu já tô vibrando nessa energia, então adoro. Olha o meu corpinho, vê se ele está feliz aqui. Ah! Vê se ele está feliz. Então, meus amores, muito, 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 muita gratidão por vocês todos terem vindo, ficado aqui. Foi muito especial hoje, né? Sempre acaba sendo, mas estou falando do que está acontecendo agora e está sendo super gostoso, super especial mesmo. Eu não imaginava, assim, que iam vir tantas pessoas. Eu estava achando que a galera Eu ia... estou morrendo de sono, são 5 horas a mais aqui. A galera foi comer pizza, foi assistir o Netflix, tudo bem. Eu vou deixar gravado e tá tudo certo, né? Eu fiquei no espaço de receber, assim, não estava nem sem falar, não vou ficar contando quantas pessoas tem. Mesmo se não entrar ninguém, eu vou falar tudo que tem que falar. E vai, todo mundo foi chegando, e virou essa reuniãozinha aqui super gostosa. Então, muita gratidão. E qualquer coisa, Paula, não sei de onde que você Eu estou recebeu. na França, 5 horas de diferença. Estou morrendo de sono. Então, você tem meu e-mail também, né? Você recebeu o link daqui pelo e-mail. Então, qualquer coisa, me manda um alô se você não me achar, se você não encontrar a gente. Que aí a gente passa o contato e a gente fica conectadas aí. E qualquer pessoa que quiser aí, que não tiver nosso contato, manda um alô, manda um WhatsApp, que a gente conecta com vocês. Ok? Então, Muito bom, gratidão. beijos, 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 beijos. Gratidão por tudo, pela bela contribuição. Obrigada, meu amor. Beijo. Tchau, Beijo, gente. tchau.